aí, galera, vamos agora para a gente fazer aquela nossa revisão, né, professor Jefferson? Galerinha, vamos fazer a revisão, porque daqui a pouco vai iniciar o quê? As atividades. Então, fica de olho aí na tela, hein? Joga aí, nosso diretor. Aula 11.2, a gente falou sobre a genética moderna. E a gente viu que, diferentemente da clássica, que a gente tem aí como referência o Gregor Mendel, a gente vai ter agora, né, era uma genética mais pautada para o fenótipo, né, professor Jefferson? E agora a ênfase é o genótipo e aí várias outras descobertas, né, professor? Perfeito. Então, aqui esse slide, ele retrata a transição entre a genética clássica, que tudo era realizado através da possibilidade de você enxergar uma determinada característica que sai de geração para outra geração. Já na genética moderna, nós vamos verificar quais são nós vimos, né, na verdade, os precursores. Como assim, professor? Nós vimos as pessoas que foram atrás de descobrir quem era e quem e o que eram os fatores. Os fatores eles já sabiam que eram o espermatozoide e o óvulo. Agora, dentro do espermatozoide, dentro do óvulo, tinham as entidades. E aí esses precursores encontraram que essas entidades, coisas parecendo divinas, eram mesmo estruturas moleculares. Vamos ver quem são eles? A gente tem aqui 3 pessoas, na verdade 4 figurinhas muito importantes. É o Crick, o Watson, a Rosalind Franklin e o Frederick Marshall e o Marshall Nirenberg, juntamente com Corona. Essa galerinha, eles que foram os pioneiros, tá claro que tinham muitos colaboradores. Sim. Eles fizeram determinados experimentos para mostrar que na época, eles achavam que quem transmitia as características estudadas por medo eram as proteínas, não o material genético, né? E aí eles, né, eles que forjaram o nome que a gente conhece hoje como biologia molecular, né? Que descobriram aí, juntamente com Rosalind Franklin, James Watson, a estrutura do material genético. Mas aí depois que eles descobriram a estrutura do material genético, eles tinham que provar que aquelas moléculas, né, de adenina, timina, guanina, as bases nitrogenadas, os nucleotídeos, eles que continham assim, as nossas informações, não as proteínas. E aí nós vamos mostrar alguns experimentos. Isso. Aí tem os experimentos do camundongo e os experimentos do vírus. Olha só, nos camundongos, o que eles verificaram? Como eles achavam que eram as proteínas que transmitiam a carga genética, então eles pegaram uma bactéria sem cápsula, quer dizer, deixa eu tirar aqui. Uma bactéria sem cápsula, então não tem proteínas. Uma bactéria capsulada tem proteínas. As bactérias capsuladas, elas causam a morte. Então eles imaginavam que a proteína, a característica dela era mortal. E estava na proteína. Certo. Matava o ratinho. Como ela não tem essa característica, ou essa característica podia estar suprimida, ela não matava o camundongo. Na imagem, eu estou explicando a imagem 1 e a 2. Perfeito. Já então falaram assim, olha, vamos silenciar, vamos matar, vamos neutralizar essa característica de transmitir esse patógeno. Aí esquentavam, porque sabiam que toda vez que você aumenta a temperatura de uma determinada proteína, ela desconfigura, ela muda a conformação. Aí isso dá a palavra desnaturação. Então as pessoas acham que desnaturar é secar. Sim, desconfigurar. Aí eles aqueciam, injetaram no camundongo, o camundongo sobrevivia. Ficou vivinho da Silva. Significa, viu? Essa é a característica que eles achavam, né? Depois eles pegaram e misturaram. Misturaram a bactéria que tinha... sem cápsula. E a bactéria com cápsula. E o que aconteceu? Matava mesmo. Mas como ela estava morta? Porque era desnaturada a proteína.
Como ela sobrevive? É isso que eles começaram a fazer. Falaram assim, viu como não é a proteína? Não é a proteína que leva a informação? A informação estava onde? Dentro da bactéria, que é o material genético. Perfeito, prof. Vem pra cá. Galera, então a gente vai deixar você aí, joga aqui pra gente com a sua atividade. Já já a gente retorna pra gente resolvê-las juntos, ok? E aí, vamos lá? Você deu uma olhadinha no material, né? Agora você está conhecendo as questões e agora a gente vai resolvê-las juntos, tá? Para tirar toda e qualquer dúvida desse conteúdo que a gente está aí saindo de uma informação, né, genética da clássica para a moderna. Vimos e apresentamos aí alguns autores, personagens importantíssimos, bioquímicos, biólogos, químicos, físicos, todos trabalhando junto. Isso é muito interessante e importante para avançar no tempo. Perfeito. Vamos lá então para a primeira questão, sempre explicando. Nós vamos dar uma lida aqui na questão, mostrar a resposta e explicar por quê, né? A atividade, agora a gente vai para as resoluções das atividades. Ok. Questão de número 1. O ano, deixa eu ler, tá? O ano de 1900 marcou a redescoberta mendeliana, ou a redescoberta de Mendel. E em 1915, os princípios básicos da genética mendeliana foram aplicados a uma grande variedade de organismos, mais notavelmente a espécie Drosophila melanogaster. O nome científico mencionado corresponde a uma espécie de... Essa é aquela questão assim, será que eles estão prestando atenção? É muito tranquilo, né? Só para você identificar se realmente você está prestando atenção. Essa Drosophila melanogaster, a gente sabe que é o nome científico de uma espécie animal, certo? Que espécie era essa? O professor enfatizou durante a aula que quando Mendel começou a fazer seus experimentos, ele estava trabalhando com o quê? Com vegetais, né? Com as ervilhas, apis sativo. E aí, dentro da genética moderna, eles mudaram o foco e começaram a trabalhar. E o foco maior era dentro aqui dessa espécie, que é a Drosophila melanogaster. E ela é o quê, gente? Ah, professor, não é uma rã? Será que era uma rã? É um mamífero? É um réptil? É uma ave? Ou é um inseto, professor? A gente sabe que Drosophila melanogaster é aquela mosquinha, que é, então, dentro do grupo dos insetos, tá bom? É. Ok? Tranquilinha, né? Só para ver se você averiguar sua atenção durante a aula. Vamos para a questão de número 2. Os avanços tecnológicos da biologia molecular e demais áreas da ciência moderna permitiu ao homem a capacidade de controlar a manipulação controlada do DNA. Com isso, obteve a possibilidade de alterar a hereditariedade e as características dos organismos. Assinale a alternativa que corresponda com a nomenclatura utilizada quando se faz manipulação do material genético. Controle da expressão gênica, inserção genética, engenharia genética, manipulação genética ou tecnologia genética. Pessoal, vamos conversar? Alternativa A, controle da expressão genética. Professor, o que é controle da expressão genética? Né? Expressão, quando a gente fala a palavra expressão, significa você vai começar a apresentar determinada característica que você tem. Por exemplo, uma pessoa branquinha, mora no sul, onde não tem muito sol, né? Tem as 4 estações. Aí, quando chega, ela está lá no sul. Aí, quando chega o verão e ela se expõe ao ambiente, ela começa a expressar uma determinada característica que ela não tinha, que era ficar queimadinha, moreninha, bronzeadinha, sem usar bronzeador, naturalmente. As pessoas, pedreiro, caminhoneiro, motociclista, as pessoas que se expõem muito no sol, elas são mais bronzeadas, porque a gente já viu que isso é epigenético, uma interação. Então,
Isso é controle da expressão genética. Uma hora você pode expressar, outra hora não. E quando você nasce, a gente já está expressando. É o fenótipo. Só que quando a palavra fala controle da expressão genética, significa, por exemplo, se eu tirar uma célula do meu braço, lá tem informação para ter olho, lá tem informação para ter coração, lá tem informação para ter cabelo, mas não nasce olho no braço. Então, o local onde vai nascer determinado órgão, ou determinado aparelho, ou pelos, ou expressões, por exemplo, tem a informação na célula aqui do meu braço que eu posso frisar a testa. Tem a informação para ter esses músculos faciais e não são expressos. Então, isso é controle da expressão genética. Claro que tem aquela dinâmica da embriologia, que a gente fala da endoderme, mesoderme, ectoderme e os movimentos dos soletos embrionários. Mas aí tem gente que não entende. Quando a gente está falando, estou falando, o estudante pode não estar entendendo. Tem como o senhor explicar melhor o que é esse controle da expressão genética? Exemplo. O verdadeiro, não é que eu tenho um falso verdadeiro, mas o controle da expressão genética não está diretamente ligado ao hormônio. Exemplo. Você nasce, o homem é para ter barba no rosto. Só que aí ele não produz hormônio. Num ano de idade, somente quando ele entra na puberdade. Tem essas etapas. Então, quando você nasce, não tem nada falando que você tem testosterona. Você não está produzindo, nem a menina, porque a menina precisa um pouco de testosterona por causa de circulação. Não produz só quando ela entra na puberdade. Mesmo, tem os receptores que estão lá, estão imaturos. Então, tudo é um processo de quando ocorre o amadurecimento dos receptores para receber aquele determinado hormônio e começar a ter o controle da expressão genética. Então, é isso. Perfeito, professor. Ah, só. Então, isso tem alguma coisa a ver com manipulação genética? Aí eu ia arriscar aqui. Não, isso não tem nada a ver com manipulação genética. Então, a alternativa A não é a resposta. Eita, já coloquei. Ah, tá. Ah, eu ia falar uma por uma. Mas sem problema. Inserção genética é uma ferramenta da engenharia genética. Manipulação genética é todas as ferramentas possíveis que você utiliza. Está dentro da engenharia genética. Tecnologia genética. Gente, tecnologia, vamos lá. Não tem nada a ver, porque é a mesma coisa, não. Engenharia genética é como se faz manipulação. Inserção é uma das ferramentas. Manipulação são todas as ferramentas. Agora, tecnologia as ferramentas estão aqui, são essas. Isso eu acho que tem uma ordem. Que é a biotecnologia. A tecnologia é quando você inova dentro dessas ferramentas. Você faz uma inovação. Inovação. Por exemplo, silenciamento é uma engenharia genética. Você trazer uma informação de um vegetal e colocar em um animal. Isso é engenharia genética. Agora, o que seria uma tecnologia genética, uma inovação genética? É o que eles estão tentando fazer. Vou dar um exemplo. DAO. Tem uma ferramenta genética. Qual é a ferramenta? Silenciamento. Silenciamento de genes. Uma inovação. Utilizar isso para um organismo que tem uma determinada aberração cromossômica, né, que é uma mutação. Silenciar terceiro cromossomo 21. E aí ficam 2. E aí, isso, só que aí, já conseguiram fazer silenciar? Já. Aonde? Embrião. Embrião em cultura. Tudo bem? Sim. Só que qual o impasse? Fazer isso dentro da mulher. Isso é uma inovação. Testando, a ciência faz parte disso, né? Ela é formada por isso. Ela vai testando, vai descobrindo, vai verificando, vendo os resultados e tentando aprimorar cada vez mais, né?
Tentando, obviamente, sempre dar uma melhor qualidade de vida, independente de onde for, né? Sim. Por exemplo, Tatá, isso é uma coisa política. Por exemplo, professor, tem coisas que não tem como, não é? Como assim não tem como? Asperger, né, que é o autismo. Uai, o autismo, que não se sabe o gene, o cromossomo, não sabe o cromossomo, então não sabe onde está o gene, que pode provocar o Asperger. Mas se sabe que não podemos considerar a primeira lei mendeliana. Autismo pode ser uma interação gênica. Pode ser a interação entre dois genes, que quando entra em uma determinada característica homozigótica ou heterozigótica, faz esse caráter se expressar. Aí como é que a gente vai dar uma qualidade de vida? Aí que tá. É você pegar todas as ferramentas didáticas, pedagógicas, para possibilitar que ele tenha o mesmo desempenho para quem não tem o Asperger. Então, são as ferramentas didático-pedagógicas. Exemplo, tanto TDAH, autismo ou dislexia. Exemplo, tem muitos estudantes que não conseguem transpor seu pensamento em uma escrita padronizada com uma determinada característica humana. Nós temos essa característica humana de transpor o pensamento em escrita. O autismo, o TDAH, o Down, eles têm uma coisa em comum: a imagem fotográfica. A imagem fotográfica. E aquela imagem ele consegue verbalizar, explicar, mas não transpor em escrita. Então, é uma coisa, é uma prática que assim, quem tem que se adaptar, se moldar somos nós para essa característica. Para alcançar um êxito, né? Para fazer com que eles possam expressar essa característica, esse controle da expressão genética que é inato deles. Certinho. Tá? 3. Valorizando sempre o ser humano, né? 3. O registro da difração do raio-x do DNA, conhecido como a foto 51, permitiu a descoberta da sua dupla hélice. O trabalho mereceu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1962. Esse registro deve-se ao trabalho de James Watson, Thomas Hunter Morgan, Maurice Wilkes, Hugo de Vries ou Rosalinda Franklin. Nós estamos falando de uma belíssima mulher que dominava uma técnica, né, de cristalização radiográfica. E essa mulher, a Rosalinda, ela foi que, juntamente com o domínio dessa técnica, conseguiu fazer esse registro maravilhoso e deu, né, subsídios para a pesquisa do Watson e de Crick para a estruturação da molécula do DNA. Então, a alternativa é de espertíssimos alunos. Vamos para a quarta, prof. Quarta questão. A ilustração abaixo demonstra a organização da estrutura do DNA como hoje o conhecemos. Essa organização é feita por meio da sequência de nucleotídeos, os quais fornecem sequências codificadas das proteínas de um organismo. Essa estrutura foi conhecida pelo nome de... Essa estrutura. Volta. Esta estrutura foi conhecida pelo trabalho de quem? Quem fez o trabalho? Crick. A alternativa, bota aqui. São quantas questões? Eu acho que é a última. Tá. Com certeza. Alternativa. Vai. A alternativa é Francis e Crick, né? Isso, Francis e Crick. Mais uma. Esquematize o experimento que comprova que o DNA leva a informação da genética. Gente, tá aí, ó. É só desenhar lá do vírus do tabaco, aonde eles mostraram, através desse híbrido B, que as proteínas não transmitem a característica genética, mas sim o material genético. No caso era o RNA, né? Tchau, até a próxima. Beijo!